Bom, a gente vai começar o evento com uma pequena introdução do pessoal da 99 Táxi. Eles têm uma apresentação institucional e aí, em seguida, a gente já começa o evento. A Daniele vai iniciar a apresentação. Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigada por estarem aqui, todos vocês, numa noite chuvosa como essa. Imagino que tenha sido difícil chegar até aqui. A gente estava bastante ansioso para hostear esse evento do Fintech São Paulo. É um tema bem interessante, não só por Fintech, mas também de chatbot. Eu estava comentando com o Paulo que a gente teve um hackathon em janeiro e uma das equipes vencedoras fez um chatbot também, né? O pessoal está ali, bacana. Depois, se vocês quiserem trocar ideia e tal. Bom, eu vou falar bem rápido da 99. A gente está passando por um momento... A gente passou por um momento de aquisição, né, que todo mundo sabe, nós somos o primeiro unicórnio brasileiro. A gente foi adquirido pela Didi, que é uma empresa chinesa. E a Didi é a maior empresa de mobilidade urbana do mundo hoje. 60% das corridas no mundo acontecem com aplicativos da Didi. Então, a gente está muito feliz com isso tudo, com essa mudança que está tendo. E eu queria falar e abrir que a gente vai ter um monte de vaga aí. Aproveitar o evento, né? A gente vai ter bastante oportunidade, quem tiver interesse, para desenvolvedor front-end, back-end, mobile. A gente vai abrir no site de carreiras da 99, provavelmente até o final dessa semana. As vagas vão estar atualizadas lá. E quem tiver interesse, manda bala. A gente está bem... num momento bastante desafiador e bem bacana, assim, para quem quiser entrar nesse mundo de ride-hailing e mobilidade, é bem legal. Temos também algumas iniciativas com a parte de pagamentos também, então aproveitem. O ambiente, como vocês viram, é da hora, nosso ambiente aqui é bem bacana. Então, só queria passar essa palavrinha, falar um pouco da 99 e obrigado por estarem aqui. Bom, agora, oficialmente, né, bem-vindos ao Fintech SP. Primeiramente, gostaria de agradecer a 99 e a Daniele pela pizza, pelo acolhimento aqui. Inicialmente, nós vamos estar falando um pouco sobre o nosso 10º evento, tá? Esse é o 10º evento do Fintech SP. Os 3 últimos eventos que nós fizemos foram esses eventos, que é o Mercado Brasileiro de Negociação de Dívidas, Mercado de Seguros, Open Bank. Então, a ideia do Fintech SP, na realidade, é realmente fazer a comunidade crescer, fazer amigos, de repente, nascer startups daqui. E o Fintech SP nasceu em julho do ano passado, então não tem um ano. E a gente está conseguindo em torno de 100 inscritos por mês para essa comunidade. A ideia da comunidade é fazer apresentações que vocês não veem no YouTube, realmente compartilhar tecnologias novas voltadas para o mercado fintech. E nós temos 5 community managers. Quer dizer, o meu nome é Paulo Vitor, nós temos aqui o Rogério Melfi, nós temos o John, nós temos o Benedito e nós temos o Anderson, que nós nos organizamos para trazer esse evento para vocês. Hoje a programação, nós tivemos uma alteração na programação em virtude da chuva, então a gente começou com a pizza, né? Cobertura 99, e nós vamos fazer a apresentação em talks. A ideia do evento, na realidade, é fazer 2 apresentações, onde eles vão estar fazendo uma apresentação na sequência da outra. Espero que vocês anotem as perguntas. Entre o Jeff entrevistando os apresentadores, e aí a gente abre para as perguntas, tá? Então, inicialmente, a gente começa com a apresentação do Ricardo. Ele vai fazer uma apresentação conceitual de chatbot. E, na sequência, o Pietro ele vai fazer uma apresentação já de alguns casos reais de chatbot. E ele está trazendo aí uma apresentação que ele conseguiu bem especial, ele vai comentar para vocês. Tá ok? Então, a gente começa aqui agradecendo a 99
E uma salva de palmas para os nossos palestrantes. E convido aqui o primeiro palestrante. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, vou falar aqui sobre boas práticas na criação de chatbot. Vai ser um talk bem rápido, mais baseado na experiência que eu tenho criando bots e também muitas conversas com muita gente como o Pietro, que vai falar logo depois, mais a comunidade de chatbot, trazer um pouco das experiências que a gente teve e como que a gente constrói hoje os bots pensando nisso. Beleza, meu nome é Ricardo, sou apaixonado por tecnologia desde os 9 anos, já fiz de tudo já. Hoje eu tenho uma startup de criação de bots customizados e antes disso eu trabalhei cerca de 11 anos no Itaú, depois trabalhei mais 4 anos no Bradesco, 15 anos de instituição financeira aí, trabalhando com tecnologia. Então, beleza. O primeiro passo que a gente sempre fala na construção do bot é de definir um objetivo específico do bot. Quando eu falo isso, a gente está pensando exatamente nisso daqui. A gente tem que identificar qual que é a proposta de valor do bot e ele tem que ter um objetivo bem definido. Vou dar um exemplo aqui. Teve um cliente que a gente foi um time de futebol, a gente começou a mostrar o bot para ele, ele falou, pô, legal, queria distribuir notícia do time, né? O jogador que se machucou, a escalação do próximo jogo da Libertadores e tudo mais. Falei, legal. A gente tem uma plataforma para fazer isso e você vai conseguir distribuir essa notícia para os torcedores, para quem está interessado em receber. Aí, na mesma reunião, o cara, pô, mas eu podia vender camisa pelo bot, né? Eu falei, pode vender camisa. Pode vender camisa autografada. Consegue também. Pô, e se eu vender esse ingresso para o próximo jogo dentro do bot? Eu falei, também dá. Mas, assim, é confuso para quem vai desenvolver, é confuso para você fazer uma ideia em cima disso, e é confuso para o usuário também entender qual que é a proposta de valor de um bot desse. Esse daqui é só um exemplo, tá? Mas é isso que a gente tem que ter na cabeça. A gente tem que tentar entregar alguma coisa que tenha valor para as pessoas que vão usar aquele bot. Eu coloquei aqui, pense em micromomentos. Quem aqui já ouviu falar sobre micromomentos, levanta a mão. Tá, só as pessoas que assistiram uma outra palestra sobre micromomentos. Bom, micromomentos é uma parada que o Google fez alguns artigos sobre o micromomentos. Basicamente, hoje, quando a gente pega o celular e pesquisa alguma coisa, é um micromomento. É algo que a gente está passando naquele momento, alguma necessidade que eu quero satisfazer naquele momento. Pode ser buscar uma passagem, pode ser fazer uma transação no banco, pode ser buscar o saldo, pode ser abrir o aplicativo do 99 Táxi para pedir um táxi. Isso é um micromomento, é algo que eu estou passando naquele momento. Então, quando eu falo aqui, pense em micromomentos, ele é um bom balizador para a gente entender o objetivo do bot. Tá? Então, basicamente é isso. Os chatbots eles reduzem os passos necessários para as pessoas satisfazerem suas necessidades durante o micromomento. Se eu tenho um bot que eu sei o objetivo dele e ele é bem específico, eu não preciso abrir uma web ou pesquisar no Google. Eu posso entrar num bot e realizar ou satisfazer esse micromomento. O exemplo que eu dei, por exemplo, é viagem. Eu posso entrar no Expedia, eu posso entrar no Google, procurar alguma viagem, ou se tiver algum bot específico que eu sei que existe, eu posso conversar com ele, a interface ela é única, é uma linguagem natural que eu vou ter com ele. Então, eu acho que um bom balizador é pensar sempre no micromomento quando eu vou desenvolver um bot. 2. Humano e humanizado. Não confundir uma coisa com a outra. Uma coisa é um ser humano conversando com você, outra coisa é um bot. E aí, o primeiro ponto que eu sempre trago é nunca tente se passar por um humano. Aqui acho que não vai dar para vocês lerem, mas eu tirei de um artigo no Medium, ele fala que 75% das pessoas preferem saber se eles estão conversando com um bot ou com um humano. E 48% delas consideram estranho conversar com alguém que sei lá, pretende ser um humano, ou tá fingindo ser um humano. É esquisito mesmo. Eu acho que até questão de alinhar expectativas. Quando você entra num chat e você já recebe, olha, eu sou um robô, faço isso, 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 a sua expectativa já não vai ser mandar aquele texto de 420 linhas explicando como foi seu dia, putz, peguei uma enchente,
e aí a enchente, meu carro alagou, aconteceu isso comigo hoje, tá? Aí meu carro alagou, e aí eu perdi meu cartão de crédito, e agora eu quero bloquear o meu cartão de crédito. Se você sabe que está falando com um robô, você não vai dar toda essa explicação. Talvez você daria para uma atendente, mas para um robô você vai ser muito mais direto. Fala, cara, eu quero bloquear o meu cartão. Esse daqui é um exemplo do humano e humanizado. Aqui é um slide, eu não sei, todo mundo conhece o Bender aqui, eu já vi o Bender. Para mim, esse é o robô mais humanizado, com todos os defeitos que os seres humanos têm. Esse é o Bender. Imaginar ele quando vocês estão construindo um robozinho que ele precisa ser humanizado, não humano. Utilize elementos presentes nas conversas virtuais. E aí, do outro lado, eu coloquei lá emojis, internetês, eu não sei como que a gente pode descrever isso, mas o PQ, VC, TC e tudo que a gente escreve, que é diferente quando você vai escrever um texto, e as pessoas se comunicam desse jeito. Se você olhar sua comunicação no WhatsApp, por exemplo, você vai ver que é totalmente diferente de você escrever um e-mail no trabalho. Isso aproxima as pessoas de um bot. Se você vai oferecer um serviço de bot, isso daqui aproxima, o emocional aproxima. E, lembrando, ele não é humano, ele é humanizado. É exatamente o que eu falei aqui, como você conversa com seus amigos. É só olhar sua conversa no WhatsApp que você vai ver que é totalmente diferente de mandar um e-mail, por exemplo. Aqui é um exemplo de um bot no Facebook, que é a Beta, e aí ela fala exatamente isso aqui no começo. Quando você começa uma conversa, eu não sei se está todo mundo enxergando, mas quem me chamou? Não me engano, papapá, meu nome é Betânia, mas pode me chamar de Beta. Prazer, sou uma robô feminista até o último código. Então ele já fala de cara que ele é um robô, e sua expectativa já não é conversar de qualquer coisa com ela. Ela vai te atender num objetivo específico, que ela explica um pouco depois. E esse é o próximo passo. Explique o que o bot pode fazer. Logo na primeira interação, estou falando desde o começo, alinhar expectativas. Sempre alinhe as expectativas com o usuário. O que eu posso, o que esse bot faz, e às vezes você pode até colocar o que ele não faz. Vamos dar um exemplo de serviço financeiro. Você pode ter um bot ali que, sei lá, te entregue o saldo, te entregue a fatura do cartão, mas ele não faz transação, ele não faz TEF, ele não faz TED. Dependendo da interação que os usuários têm com o seu bot, é legal você falar, cara, eu consigo entregar um saldo, consigo entregar uma fatura e mais X informações, mas eu não faço nenhuma transação nesse canal. Procure outro canal para fazer esse tipo de transação. E é exatamente isso que eu falo aqui. Deixe claro ao usuário, na primeira interação, que o bot pode fazer. Você já alinha a expectativa de cara e a pessoa continua ou não aquela conversa conforme o que você entrega nessa primeira interação. E atenção, a primeira impressão é que fica. Então, sempre tomar cuidado com essa primeira interação e passar claramente o que você faz. Aqui eu tenho 2 exemplos. Você gostou, né? Um é o da Visa, eu não sei quem fez, mas para mim é um ótimo exemplo. Ele mostra exatamente que ele é um assistente pessoal. Estou aqui para tirar as principais dúvidas sobre cartões, visas, benefícios, ofertas, nossas tecnologias e muito mais, hein, velho? Que muito mais que a Visa faz isso daqui. Então, e ele já te dá o caminho que você pode seguir dentro do bot, se deixa muito claro. Esse outro lado aqui é um bot que eu fiz. É uma carteira virtual de uma criptomoeda. E eu usei exatamente essas boas práticas. Então, quando começa, eu falo exatamente o que esse cara pode fazer. Tá? Posso criar uma carteira, pegar dinheirinho falso, checar o meu saldo e tudo mais. Essas daqui são 2 exemplos de você passar na primeira interação o que realmente o bot faz. Quarto, conteúdo relevante. Aquelas interações que o usuário vai ter com o seu bot, elas precisam ser relevantes, senão não faz sentido nenhum você colocar um bot no ar. Isso daqui está muito ligado com o primeiro. Se você definir um objetivo do seu bot, definiu bem esse objetivo, você vai conseguir um conteúdo relevante. Talvez, se você não tenha definido um objetivo lá atrás, que ele seja factível, talvez aqui você tenha problema na hora de gerar conteúdo das interações para o usuário. Então, aqui é um bom balizador de saber se você está indo no caminho certo ou não. Quando eu falo de conteúdo relevante,
Eu estou falando de ajustar o seu conteúdo conforme as interações dos seus usuários. E o principal aqui, que eu sempre falo, o bot no ar é apenas 1% do trabalho feito. Depois de você passar vários e vários e vários meses analisando todas as interações, todos os fluxos, todas as árvores, o que o bot responde, o que não responde, tudo aquilo que eu falei aqui. Quando você coloca ele no ar, isso tudo é 1% do trabalho pronto. Quem vai dizer o que o bot vai fazer, ou quais interações aquele bot terá com as pessoas, vai ser o uso. Não tem jeito. A gente pode usar um exemplo simples aqui. Pode pegar todo mundo aqui e todo mundo escrever 3 formas de pedir uma pizza de mussarela num papel. A gente vai pegar provavelmente umas 40 frases diferentes de como pedir uma pizza de mussarela. Se a gente for para a rua perguntar para cada uma das pessoas, a gente vai arranjar mais 80 formas de se pedir. E é exatamente isso que eu falo aqui. Apesar da gente analisar tudo isso, a hora que os usuários começarem a interagir com o bot, vão chegar perguntas das mais cabeludas possíveis, ou até coisas que a gente tinha previsto, mas talvez não daquela forma. Então, é exatamente isso que eu falo. O bot é um elemento vivo, e diferente de um app que você coloca no ar, e ele tem uma tela já específica, com os botões específicos, tudo bonitinho ali, o bot é linguagem natural, né? Então, a linguagem natural ela muda. Imagina como vocês conversavam lá em, 2007, virtualmente. E imagina como vocês conversam hoje. Eu tenho certeza que é diferente. Eu não coloquei aqui nos slides, mas tem um amigo nosso, o Rodrigo, ele fez o EdBot, o RoboEd. O RoboEd ele ficou, uns 10 anos no ar, era um bot da Eletropaulo. E a galera conversava com ele, ele falava sobre as próprias coisas da Petrobras, mas ele falava sobre sustentabilidade. Não, Petrobras. Falei Eletropaulo? Oh, desculpa, é Petrobras. Sustentabilidade, né? Ele falava muito sobre sustentabilidade e tudo mais. Só que durante os 10 anos que ele ficou no ar, o Rodrigo mesmo disse que ele teve que mudar muitas coisas, porque as pessoas começaram a se comunicar diferente com o passar do tempo com o bot. Então, o bot é um trabalho vivo que ele precisa ser sempre revisitado para que as interações façam sentido para os usuários. Quinto, inteligência artificial. O bot não necessariamente precisa ter inteligência artificial para entregar o valor. O que eu quero dizer com isso, aqui eu trouxe até uma frase do Caio Calado, um amigo nosso. Chatbots são serviços baseados em regras e, às vezes, inteligência artificial, onde você pode conversar e interagir através de aplicações de mensagens. O que a gente quer dizer aqui é que, para entregar algo de valor para o usuário, você não precisa ter uma inteligência artificial por trás. Foque na naturalidade das interações. As interações elas precisam ser suaves, elas precisam ser humanizadas, como eu falei atrás. Mas elas não precisam ter uma inteligência artificial obrigatoriamente. Afinal de contas, um chatbot é um software, como qualquer outro. Se você der uma árvore de decisão para o usuário e ele conseguir atingir o objetivo dele com 1, 2 cliques, eu tenho certeza, pelo menos eu prefiro dar 3 cliques do que escrever uma frase. Vou voltar ao exemplo da pizza. Eu prefiro que me apareça um ícone com a pizza de mussarela e calabresa, que é o que mais pedem, do que eu precisar digitar, eu quero uma pizza de mussarela. Eu acho que faz muito mais sentido as exceções serem tratadas por inteligência artificial e os caminhos normais podem ser por clique. Eu não vejo problema nenhum nisso. E os bots não precisam ter inteligência artificial. Tá? E aqui é um exemplo, né? Aqui é um bot da BBC, ele fala ali em cima, ele fala exatamente as boas práticas que a gente falou. Ele fala exatamente o que ele faz. E aí o cara mandou lá, mas, o que mais eu posso fazer aqui? E aí, cara, o bot respondeu que, isso aí não é legal, eu achei que você era meu amigo. Cara, qual o sentido do cara responder isso em cima de um bot que só entrega notícia? É a questão de a gente querer colocar inteligência artificial onde não precisa. Talvez aqui fala, cara, eu não entendi o que você falou, o que eu faço aqui é entregar notícia. Sexto, guarde tudo. Quando eu falo guarde tudo, é que dado nunca é demais.
Então, todas as conversas, todas as interações, tudo que você fez por trás daquela conversa, log, guarde tudo. A gente costuma falar que desenvolver um chatbot sem analytics nenhum é como atirar no escuro. Você não sabe... Imagina que você coloca um bot no ar e você não sabe o que as pessoas estão interagindo ou o que você está respondendo. Cara, você está no escuro total. Você não vai saber como melhorar esse bot, o que fazer com ele se ele começar a dar uma resposta errada. Então, o ponto aqui é assim, guarde todas as conversas. E aí, aqui eu listei algumas ferramentas que podem ajudar. Tá? Tem o Chatbase, que é do Google, o Dashbot, Bot Analytics, GetBot Metrics, e o próprio Google Analytics consegue fazer isso. O Google Analytics, você manda lá um evento, ele faz o funil e tudo mais. Fora tudo isso, eu diria que isso daqui é uma ajuda para os bots que vocês estão construindo. Fora tudo isso, eu diria que precisa ter uma base própria e vocês, a própria empresa, analisar, ou a pessoa que colocou esse bot no ar, analisar essas conversas para melhorar as interações. Uma coisa que eu uso muito é funil. O funil em bot eu acho que é primordial. Se você tem, sei lá, 5 interações para chegar no objetivo, seja ele qual for, se é uma transação, se é alguma consulta saldo, o que for. Se eu tenho 5 interações para chegar nesse objetivo, eu preciso de um funil. Quantas pessoas entraram realmente na primeira interação, na segunda, na terceira, e aí eu olho o turnover de cada uma delas. Se, por exemplo, na terceira interação eu tenho um turnover de 50%, alguma coisa está errada nessa interação. Ou eu estou pedindo informação a mais para o usuário, ou a comunicação não ficou clara. Isso é algo que é um pouco diferente de aplicativo, porque se você colocar um aplicativo no ar e a pessoa não entender que ela precisa clicar no botão X e Y, você fica meio no escuro, né? Você sabe só que ela parou naquele passo, mas você não sabe exatamente. Aqui, como a interação é sempre 1 para 1, eu sempre peço um input do usuário, a gente consegue ver onde está o problema para a pessoa atingir aquele objetivo. Voltei. Beleza. E aí, bom, para finalizar, acho que é isso. Os chatbots estão aí para preencher uma lacuna entre a web e app. Eu não acredito que o chatbot vai acabar com a web ou vai acabar com apps. Eu acho que ele tem o lugar dele entre eles, tá? Por conta da sua naturalidade e a facilidade das suas interações. E é isso. Valeu, obrigado. Qual a melhor forma que você enxerga, né, pela sua experiência desses casos que você já está trabalhando aí já bastante, né? O Messenger veio agora, mas você já trabalhava um pouquinho com isso antes. Qual que é a melhor forma que você acha para interagir nesse canal chatbot? Mas falando de finanças, falando de dinheiro, o que você viu de experiência assim na interação? Então, eu falo dessa questão do omnichannel porque, assim, cada vez fica mais difícil separar o que é real do que é virtual. Você entendeu? Por exemplo, estou ali esperando o meu carro da 99 chegar. Eu vejo ali no mapinha o carro chegando. Aquele carro que eu estou vendo no mapinha, que está virando a esquina, chegando na minha rua, ele é real ou é virtual? Não sei, alguém sabe me dizer? Não sei, cara. É muito difícil separar o que é real e o que é virtual. Então, eu acho que o chatbot, de uma forma ou de outra, ele acaba te dando esse poder também, você está engajando esse cara numa mídia para trazer para renegociação de dívida. E, de repente, você consegue construir um fluxo inicial para separar o joio do trigo. Por exemplo, toda empresa que trabalha com renegociação de dívida, ela sabe que tem uma curva do usuário. Ele tem uma curva ali de ele, sei lá, admitir a dívida, no começo ele tá puto da vida por causa da dívida, fala, não, deixa isso aí do lado, ano que vem a gente conversa. Tem uma curva. Um cara endividado fala bem essas paradas. Mas, tipo, tem uma curva ali do cara, então, de repente, você consegue criar um fluxo de perguntas para entender em que momento esse cara está nessa régua de renegociação. E se você entender, você manda o cara para um fluxo diferente. Então, assim, eu fugi um pouquinho do omnichannel, mas é porque é muito difícil separar. Então, assim, eu acho que o importante nesse caso é tentar identificar que momento que essa pessoa está,
mandar ela para um fluxo que atenda. Isso entra um pouco no que uma coisa que o Caio, né, a gente fala bastante, que é isso. Você não precisa necessariamente ter uma inteligência artificial. Aí, no caso, por exemplo, uma regra, né, uma árvore de decisão já atende muito bem e segmenta. Agora, uma outra provocação para vocês dois aqui, uma outra pergunta interessante. Falando de fintech, vocês acham que vale mais a pena o chatbot, ele é mais uma ferramenta para essa fintech ou ela pode ser a base a base tecnológica do produto dessa fintech? Por exemplo, estou falando isso porque o Ricardo, né, como você mostrou no começo, você está com um piloto de desenvolver um chatbot para criptomoedas, né, para cuidar da sua carteira de criptomoedas. O Pietro também, você trouxe aqui o caso agora, por exemplo, do Banco do Brasil, né, do Ourocard, que também... então, essa provocação, eu queria saber de vocês. Vocês acham que o chatbot pode ser o produto dessa fintech? Ou ela não? Ela é uma ferramenta para ajudar a apoiar o atendimento ou nas vendas de um produto financeiro? Aí eu queria... Talvez a gente tenha opiniões divergentes aqui, Pietro. Eu acredito que o chatbot é só uma interface diferente, como eu falei ali, afinal de contas ele é um software como qualquer outro. Eu acredito que o chatbot pode sim... É o que a gente falava de mobile first um tempo atrás, né? Passou por várias histórias, né? Primeiro, assim, se a empresa não tinha um site, ela não existia. Depois, se ela não estava no Google, ela não existia. E logo depois falou, você não tem um app, então sua empresa não tá acelerado tecnologicamente. E agora a gente está falando de chatbot. Para mim é só uma interface diferente. Eu acho que o que manda no negócio sempre vai ser são as regras ou o processo que aquela empresa tem, o produto que ela gera. Independente se é um bot, ou se é uma página do Facebook, ou se é um aplicativo, ou, sei lá, um site, o que for. Eu acredito que o chatbot é só uma vitrine diferente. A gente tem um exemplo do Oi Warren. Vocês conhecem o Oi Warren? O Oi Warren é uma fintech, né, de investimento, e a cara principal dela é um bot. Tanto que ela chamou Oi Warren, então você entra no site e ela faz algumas perguntas ali, o site é um site e uma caixa de texto. Ele faz algumas perguntas, te coloca dentro de um padrão ali de investidor, se você agora esqueci o nome. Se você arrisca muito, é moderado, tal, e aí ele te dá alguns investimentos. A cara principal do Oi Warren é um bot, né? Mas eu acho que o que está por... O Oi Warren pode não ser um bot, ele pode ser um outro aplicativo, pode ser um site, ou se surgir, sei lá, se ele colocar no Alexa, por exemplo, ele vai fazer a mesma coisa, que é dar um profile do cara e oferecer investimento. Então, para mim, o chatbot é só uma interface diferente, o que manda mesmo é o produto que a empresa oferece. Eu acho que vale muito a pena, sim, bot. Eu acho que colocar aí na interface principal faz sentido, mas assim, entre a definição, eu vou ser um bot, eu vou ser um app, eu vou ser um web app, eu vou ser um site, para uma fintech, depende muito do objetivo dos fundadores da fintech. E aí, falando mais como fundador e menos como bot maker, do tipo, qual o objetivo da minha fintech? Eu quero vender? Tipo, né? O chatbot vai me ajudar a coletar todas as informações de usuários. Eu estou salvando o log, se eu estou no Messenger, no Facebook Analytics, ou eu estou salvando o log na minha base para ter essa base qualificada, que de repente quem vai comprar a minha fintech está me comprando essa base. Você entendeu? Então tem uma série de questões que são importantes, são relevantes para o empreendedor nessa questão de ter o bot ou não como o canal principal. Eu super sugiro que sim, pelo simples fato de estar onde as pessoas estão, né? Que, poxa, a gente participa de projetos bem legais, Banco do Brasil, Visa, tem outros bancos que a gente participa, e assim, pega um banco, porque todo mundo fala assim, app ou bot, o app ocupa espaço no meu celular, então vou ter que fazer bot e tal.
E aí você fala, não, porque no meu celular eu só tenho o app do meu banco. Mas a hora que você vai conversar com o banco, sei lá, ele tem 1 milhão de correntistas e 3 milhões de downloads. A galera tá baixando o app no dia 10, pagando as contas, deletando, aí baixa no mês seguinte, faz as transferências, paga o boleto, deleta. Estão deletando até o app do banco, cara. Então, assim, qual que é o esforço e dinheiro que uma fintech vai gastar para fazer os usuários baixarem o app dela? Então, assim, eu não sei quantos de vocês já trabalharam com app. O pessoal da 99 aí, eu acho que tá craque. Eles sabem o quanto que custa cada download do app e o quanto custa manter esse cara no celular. Então, assim, é treta. É bem treta. Então, por isso que eu acho que um bot pode ajudar a validar o modelo de negócio da fintech mais rápido, construir base, segmentar a base, aprender sobre a base. Ele é uma ótima ferramenta para você coletar dados do usuário também. Interessante. Agora, a gente está falando aqui de produto financeiro e muitas vezes isso envolve dinheiro. E dinheiro atrai muito crackers também, gente mal intencionada, que pode ter um desvio e tal. A gente viu ali, por exemplo, o Pietro já falou na palestra, né, da questão do WebView, que é uma boa prática. Tal. Vocês lembram mais algumas outras boas práticas de segurança? Você também agora está mexido com cripto, que também tem um viés assim, né? Sempre tem aquele espertinho para roubar a cripto da carteira lá, alheia. Cripto roubou já era, né? Não tem volta. Exatamente. Então, que outras boas práticas vocês, com a experiência que vocês têm, vocês falariam de segurança no chatbot? Tá. Bom, quando a gente fala de chatbot, a gente está falando de absolutamente tudo, certo? Em qualquer um dos canais que a gente tem hoje disponível. A gente sempre foca no Messenger porque é a ferramenta que realmente converte. Eu já fiz muito bot para o Telegram, eu já tive muitas linhas bloqueadas no WhatsApp, fazendo bot lá também. Se a gente for pensar no WhatsApp, eu sei que tem empresas que oferecem esse tipo de serviço. Cara, eu não tenho segurança nenhuma lá. Qualquer coisa que eu digitar ali, apesar deles falarem que na verdade é criptografado ponta a ponta, mas se alguém pegar o seu celular, vai ver a história de conversa, está tudo ali, todos os textos estão ali. Está na thread. Se eu estou colocando dados de cartão ali, estão todos ali. Então, quando a gente fala especificamente do Messenger, por exemplo, eu acho que esse WebView ele acaba com qualquer problema. Já me fizeram uma pergunta parecida na Conf, fizeram uma pergunta parecida com isso, que muita gente fala que, mas se você está abrindo um WebView, já não é mais chatbot, você está usando outro tipo de coisa e está atrasando a conversa e a interação. Para fazer compras, eu acho que está mais do que provado que um HTTPS, um site com certificado, ele mata qualquer problema de pagamento. Eu acho que todo mundo aqui faz pagamento na internet, todo mundo utiliza esse tipo de serviço e ninguém tem problema. Pelo menos assim, normalmente, quando é hackeado, ou é uma das pontas, né? E normalmente a ponta mais fraca é a do usuário. Não tem nada a ver com a transferência, não tem não tem um man in the middle, como a gente fala, em conexões HTTPS. Então, quando a gente fala de Messenger, se a gente abre uma WebView com um site seguro, cara, a gente matou qualquer problema de segurança ali e todos os dados sensíveis devem ser transacionados por ali. É exatamente isso que eu acredito. No Telegram, eu não sei se ele abre um WebView dentro, eu não tenho esse chute. E se for um webchat dentro do seu site, você tem todo o controle de fechar, abrir a caixa, se esse cara está logado ou não está logado. Então, assim, se for um webchat próprio dentro de um site, fica mais fácil ainda a segurança, porque você tem um controle sobre aquelas informações que estão passando de um lado para o outro. Então, eu acho assim, eu acho que o bot não tem problema nenhum de segurança. Se a gente tiver, assim, ele está um nível acima da web. A web já matou esse problema já, e os bots eles só usam a web para fazer essas transações. E falando especificamente do Messenger, o Facebook ele tem uma ferramenta de account linking, né? Que você pode utilizar para a pessoa fazer o login na sua aplicação. O banco falou, cara, negativo, vamos usar a minha API auth porque a gente gerou uma URL de redirect para eles e aí eles direcionaram nessa URL direto no back
o token do usuário e esse token dura 10 minutos. Então, eu acho que assim, questão de segurança dentro do bot são as melhores práticas de segurança que você utiliza hoje fora do bot. É válido dentro do bot. Então, é seguir as melhores práticas. Essa questão de identidade que você está falando, por exemplo, eu uso na minha plataforma de chatbot. Então, por exemplo, como ele já está logado no Facebook. Então, já sei que, por exemplo, o Paulo é o Paulo. Então, não preciso colocar ali um usuário e senha. E aí eu já abro ali a sessão. Então, já contando com essa identificação, né? Porque muitas vezes as pessoas esquecem que eu tenho autorização e autenticação, né? Então, a autenticação, o Facebook já traz, né, no Messenger. Aí, lógico, eu só vou checar se ele está autorizado para fazer aquela operação ou não. Mas muito interessante isso daí também, que com as APIs você consegue fazer até colocar uma camada a mais de segurança. Bom, agora eu queria então também abrir para o pessoal, né, da plateia, quem tiver interesse aí, a gente vai também perguntas aqui para os nossos ilustres palestrantes. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Danilo. Eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte: para quem não tem ainda um chatbot, mas quer implementar, qual que é o primeiro passo? Assim, por exemplo, que tipos de dados você pode já organizar, ou você pode aproveitar já o SQL que você já tem, enfim, o que vocês recomendam para início, assim? Eu acho que, bom, é o primeiro ponto que eu coloquei. Eu acho que o objetivo específico, né? Eu não sei se você pode dar um exemplo do que você está, por exemplo, falando sobre atendimento, por exemplo, ou alguma coisa transacional. Mais atendimento. Mais atendimento, tá. Se a gente fala especificamente de atendimento, o dado mais importante que a gente tem hoje são os atendimentos que você já fez. Esses são os dados mais importantes que a gente tem hoje para começar um trabalho. Quando a gente fala de atendimento, normalmente a gente fala de Pareto, né? 80% das pessoas vão perguntar sobre 20% da sua base, sei lá, se você tiver um FAQ, por exemplo. Então, eu diria que FAQ e o histórico de conversas ou de atendimentos que você já tem. Esse é o dado inicial, esse aqui você começa a empurrar e montar o seu bot. Eu ia entrar justamente nisso. Por exemplo, se você usa um Zendesk ou qualquer plataforma dessa, você tem esses dados, né? Isso, eu acho que é exatamente isso, porque você já sabe exatamente onde o calo aperta, né? O que os usuários mais perguntam para você, o que mais eles abrem ticket. São essas perguntas que você tem que começar a construir o bot. O bot não vai entrar, que nem o Pietro falou da Visa, o bot não vai entrar ali respondendo 85% do que as pessoas vão perguntar para ele. Ele vai entrar atendendo 20%, 25%, 30%. E aí você vai começar a trabalhar para... faça bem esses 20%, atenda bem esses 20%, e aí começa a evoluir para chegar nos 85%, sempre olhando a sua base, sempre olhando onde o calo aperta. E pensando de forma prática, do tipo assim, Pietro, eu já estou aqui com todo o histórico meu de busca lá do atendimento e tal, etc. Mapeou quais são as principais intenções, joga isso no mapa mental, começa a rabiscar. Então, tenho tantas pessoas aqui, vou falar um e-commerce que acho que é mais fácil para... Então, eu tenho aqui, o cara quer saber o status do pedido, esse cara quer saber sobre o frete, esse cara quer saber se tem esse produto na cor branca e tal, e tal, e tal. Então, você começa a mapear, a hora que você coloca isso no mapa mental e você começa a olhar, você fala, putz, mas status do pedido pode ter a ver com frete e depende da cor. Então, você começa a criar algumas relações que depois, na hora que você vai desenhar o fluxo, né, lembra que, assim, minha opinião, tá? Qual que é o melhor bot? É um bot que tem um fluxo perfeito e uma NLP matadora que ou te dá uma resposta ou te encaminha para um ponto desse fluxo. Porque se você deixar aberto para o cara se perde também. Então, eu acho que depois que você mapeou tudo, você levantou lá e pegou aqueles 20 que vão responder 80, foca nos 20 para começar, desenha um mapa mental e veja se existe ligação entre as coisas. E não caia no grande erro de querer começar o seu chatbot sendo um AFAQ. Porque isso também entra no lance que o Ricardo também estava falando, e o Pietro falou também, da questão do chatbot humanizado. Aí entra também o trabalho dos linguistas.
Então, por exemplo, eu também tenho uma equipe de linguistas, o Pietro tem lá no time dele, eu acredito que o Ricardo também tenha lá. Então, ou seja, você tem que ter profissionais que vão justamente o quê? Escrever os diálogos, pensar nesses diálogos. Então, assim, o que as pessoas vão perguntar, você não controla. Aí é o que o Ricardo falou bem, você tem que estar ali sempre monitorando. Mas o que você vai responder, isso você controla. E não pode ser uma FAQ, porque aí você acabou o engajamento do seu robô. Eu costumo dizer que os linguistas são os novos profissionais de UX, porque eles são os profissionais de UX de chatbot. Eles são esses profissionais. Então, se você vai precisar deles, porque eles vão definir essa usabilidade com o usuário, é o linguista. Né? Eles são importantes. Mais alguém aí, gente? Boa noite, pessoal. Meu nome é Rodolfo, eu sou da SumUp, não sei se vocês já ouviram falar. A gente lançou 2 iniciativas de bot muito recentemente. Eu tenho algumas perguntas, na verdade. A primeira que eu gostaria de ter a opinião de vocês. Tem uma maquininha da SumUp, legal. Como é que é? Já tem a maquininha da SumUp, vai lá. Legal. Funciona bem para vocês? Sim, vamos lá. Vamos saber que tem bot agora. Legal. Eu queria fazer um deep dive aqui no que vocês falaram de analytics, né? Vocês passaram algumas plataformas de apoio, mas eu queria que vocês dessem, na opinião de cada um, quais são os must-have de KPIs que você precisa monitorar e como você construiria, né, esses KPIs, desde conceito até como mensurá-los. Tá. Eu acho que como uma fintech, eu não, por exemplo, a gente costuma muito falar em engajamento e retenção, né? Eu acho que quando a gente fala muito de saque ou esse tipo de serviço, acho que esse não é uma métrica válida para esse tipo de bot. Como eu sempre falo, eu acho que a principal métrica é o funil de interações. Você imaginar qual que é o objetivo final, quando o usuário entra num bot, quantas interações realmente ele tem para chegar no final e qual o turnover de cada uma dessas interações. Todos os bots que a gente colocou no ar, essa é a principal métrica que eu uso, saber se o bot está afinado ou não está afinado. Quando a gente fala de NLP, a gente tem um problema técnico de contexto, né? Quando eu falo de problema técnico de contexto, o mundo inteiro tem esse problema de jogar um contexto dentro de uma conversa. Nós humanos fazemos isso muito bem, saber se você está falando sobre uma pergunta 3 perguntas atrás, ou 2 perguntas atrás, ou é a próxima pergunta. Um bot não consegue fazer isso. Como que eu sei se você continua a mesma conversa ou você está falando alguma coisa de duas perguntas que você fez atrás? Isso é um problema acadêmico, ninguém conseguiu resolver de forma tecnológica até hoje. Como o Pietro falou, é força bruta hoje, né? Então, você vai mapear todos aqueles fluxos com todos aqueles contextos e tentar jogar aquele cara para aquele lugar. Cai no mesmo ponto. Se você desenha um fluxo dentro de um contexto X, é o funil. Então, dependendo do turnover de cada um deles, você consegue ver se aquela interação fez sentido ou não, ou se você pediu mais informação do que deveria. Quando eu falo isso, por exemplo, imagina que você precisa de CPF do usuário em algum momento dessa conversa. Você não começou pedindo isso, e, sei lá, na segunda interação você pediu um CPF, e ali, de forma categórica, me diz o seu CPF. E o turnover dessa pergunta foi de 60%. Talvez você tenha que avisar por que você precisa do CPF, talvez a forma de comunicação dessa frase tenha que ser diferente. Por isso que eu acho que o funil ele é muito importante. A gente saber exatamente onde está o turnover, para o cara atingir, para a pessoa que entrou no seu bot, atingir o objetivo que ela queria. Cara, primeiro de tudo, onde está teu bot? Messenger? São 2 iniciativas Tá. com 2 providers diferentes. A gente tem um no website Ok. mesmo e também no Facebook Messenger. Beleza. Então, assim, pensando em KPIs, a gente faz bem tailor-made. Então, a gente sempre pede para os clientes do tipo, que KPI você quer acompanhar? De KPI interno do cliente, né? Do tipo, quantos Orocardier eu emiti, quantas vendas eu fiz, etc. De KPIs gerais de bot, que a gente costuma colocar em todo mundo, tem eu chamo de bounce rate para deixar o nome igual ao e-commerce, que é do tipo... Ele tem um outro nome,
a galera lá nos Estados Unidos usa um outro nome, a galera em São Francisco, eu esqueci agora. Depois eu mando no grupo. Mas é como se fosse um bounce rate, do tipo, esse cara deu o opt-in no bot, parou. Não fez mais nada. Isso é bounce rate, velho. Entendeu? Tipo, 80% das pessoas... Como? O termo é o churn. É tipo churn. Então é do tipo, o cara ele clicou no começar lá, ou falou, interagiu com o bot de você e não fez mais nada. Quantos por cento? Você entendeu? É do tipo, putz, 80%? Caraca, velho, tá alto. Preciso mudar essa interação inicial. Então esse é um. O que a gente olha mais? Usuários únicos, quantidade de retorno, quantas vezes os usuários voltam para falar com o bot, tempo médio que o cara fica na conversa. Ah, Pedro, como que você calcula tempo médio? Eu calculo o seguinte, a partir do momento que o cara parou de interagir com o bot, né? Então, o bot parou de falar, o cara parou de falar, aquela era a duração da conversa. No Messenger especificamente, depois disso, o Messenger ali deve ter uma sessão de 15, 20, 30 minutos. Acabou a sessão, eu considero aquilo uma conversa. Tá? Então, tempo médio de conversa. Pensando na questão do funil, que o Ricardo falou, é você colocar o log em todas essas etapas do funil. O que é o legal no Messenger? E aí eu sou o cara chato de novo lá do Messenger e tal. Marquinho não me deu nada, Marquinho Zuckerberg não me deu nada, mas eu falo bastante. Então, assim, por exemplo, se você gera um log customizado no Facebook Analytics, lá no Event Login, depois dá uma olhada, pede para a galera técnica dar uma olhada no Event Login lá. Se você gera um log customizado, depois você pode fazer segmentação de mídia com lookalike no log que você fez, entendeu? Tipo, esses caras foram até o final, gerou esse log no Analytics. Depois, quando você vai fazer uma segmentação de mídia, você usa esse log para fazer o lookalike. O que eu complementar o que ele falou é o seguinte: se você é um profissional de marketing e está acostumado com o Analytics, tanto do Google ou do próprio Face, você também tem um painel exclusivo para o Messenger. Então, lá você tem toda a ideia sobre o seu público, a localização dele, tudo isso. Então, é outra coisa que vale a pena. Às vezes o pessoal fica, como o Ricardo está falando, se matando lá no WhatsApp. No Messenger, que o pessoal da última vez, acho que era 80% ou 90% aqui no Brasil, né, que tinha o WhatsApp, tinha também o Messenger, né, eles tinham feito, porque como eles são donos dos dois, eles têm os dados dos dois lados. Então, você já ganha uma série de coisas que o Facebook te dá sobre o seu público, sobre, né, o pessoal que já está lá no ferramenta do Analytics. Você tem essa questão, né, dessa coisa mais avançada dos eventos, mas sem você precisar preparar nada, já tem relatórios lá muito legais, até quando que esse pessoal está engajando, tudo isso, você nem precisa da sua equipe de TI, você automaticamente já pode pegar ali. E isso já são ótimos parâmetros para você, legal, esses insights que o Pietro estava falando aqui. Pô, será que está engajando essa mensagem? Será que está legal? Às vezes o horário até mesmo dos ads também, isso influencia. E assim, mais algumas coisas, nuvem de palavras, acho que é legal, do tipo, com a nuvem de palavras você consegue utilizar algumas coisas para ver o que a galera está falando com o bot de vocês, e isso gera vários insights, tá, gente? Então, isso é legal. E uma coisa legal também é você, cara, por incrível que pareça, separa, tipo, o que é texto e o que é mídia que as pessoas falam com o bot. Porque, assim, os caras mandam áudio e mandam imagem pro bot. Então, às vezes você tem, tipo, um pico ali de não entendi, você vai ver, puta, cara, tem uma tiazinha mandando mensagem da Bíblia todo dia, 8 da manhã, pro teu bot, velho. E tá chegando imagem, tá chegando áudio, tá chegando vídeo e tal, não sei o quê. E aí você vê o seu percentual de não entendi, aí a hora que você olha, do não entendi, 30% é imagem. Você fala, porra, não é 30%, né? Meu não entendi está maior. Então, assim, acontece bastante isso. Então, de repente, do tipo, recebi uma imagem, pô, não vou mandar um não entendi, vou falar, cara, ainda não sei, ainda não consigo reconhecer imagem, você pode escrever para mim e tal. Então, são coisinhas aí que, às vezes, baixam um pouquinho essa questão do não entendi. Eu tinha esquecido, você falou isso. Hoje mesmo eu puxei um relatório, o bot da TNT Brasil é a gente que faz. E aí a TNT pediu lá uma nuvem de palavras. Quais são as palavras que mais mandam lá, né? Cara, tinha, acho que 1.900, eu puxei do último mês, 1.900
eu tive que olhar no banco de dados uma a uma, porque eu não acreditava. Então, assim, eu quero trabalhar na TNT. O mesmo usuário mandou isso 1.800 vezes. Contrata esse filho da mãe logo, cara. Eu não sei quanto tempo ele perdeu, mas ele fez. Cara, é impressionante, velho. Cara, quando eu puxei aquilo lá, eu falei, não, vou tirar, não vou mandar para eles. Eu falei, não, vou mandar porque não é possível, cara. Não, isso é importante, porque assim, como o bot ele é um canal para todas as pessoas que querem conversar com a tua empresa, ele tem que estar engajado com tudo que a empresa está falando. Então, por exemplo, eu lembro, cara, logo quando a gente colocou o bot da Visa no ar, no meio do ano passado, tipo, na segunda semana deu um pico absurdo de não entendi. Eu falei, eita, porra, o cliente vai ficar bravo. Aí fui ver Galaxy S8, sei lá, S7, não sei qual que era. Aí eu liguei na Visa e falei, tá, por que estão falando Galaxy S8 no bot da Visa? Ah, pô, a gente criou uma campanha aí para sortear um Galaxy S8. Eu falei, cara, você tem que avisar o bot, porque o bot não sabe falar sobre Galaxy S8. Você entendeu? Então, assim, realmente... A gente saiu de KPI totalmente, mas realmente está engajado com tudo que vocês estão falando, entendeu? Porque isso, assim, não é um exemplo de o que KPI você tem que ter, mas é uma forma de como você tratar suas KPIs, entendeu? Que talvez esse seja o seu segundo passo. Agora você está definindo a KPI. O próximo passo é, beleza, você vai olhar para ela e vai falar, cara, isso é bom, isso é ruim, puto, isso está uma porcaria. E, de repente, você tem que limpar um monte de coisa, aí você fala, agora temos um jogo, entendeu? Então, é mais ou menos isso. É isso aí. Paulo, a gente já tem espaço para mais perguntas? Ainda tem um tempinho? Mais? Alguém... Agora, o homem da API... Não, nem vou falar de API, mas... Podia falar, né? Sem API não funciona nenhum bot. Mas em isso aí, termos exatamente. de plataforma, assim, você defendeu bastante até ser Facebook. Eu, particularmente, assim, eu não gosto de falar com bot. Quando é para falar, assim, a primeira opção é falar com humano. Mas eu uso o Google Home. Então, assim, para mim, um bot funcionando no Google Home funciona bem, porque pedir para ele tocar música lá sem pegar o celular é ótimo. Agora, ter que ficar digitando, escrevendo, explicando para um robô um negócio que eu quero, que, no meu ponto de vista, se fosse para resolver, eu já teria resolvido em outro canal, assim. Então, vamos lá. Dentro de um atendimento bancário, lá, você está com o seu cartão bloqueado, você fica lá, bot, cartão bloqueado. Ah, você já tentou fazer isso, já tentou fazer aquilo, já, sei lá. E você vai indo em todo um canal para, no fim, chegar para um humano e falar, não, bloqueia o mesmo cartão, alguma coisa assim. Como é que eu... Agora, dentro da pergunta, né? Como é que eu faço isso sem estar vinculado, talvez, assim, se é recomendado, né? Sem estar no Facebook, sem estar no Skype, enfim. Isolando tudo isso para funcionar em todos os múltiplos canais, inclusive no Google Home no futuro, ou no Halo, e enfim. Não estar preso num Facebook e daí só funciona lá, ou coisa assim. Cara, assim, eu acho que praticamente todas as plataformas hoje que fazem chatbot, né, elas são multiplataforma, né? Então, eu acho que, por exemplo, uma das coisas que a gente fez no Shop Fácil, a gente colocou speech to text. Então, o Shop Fácil hoje ele aceita áudio, porque ele pega o speak to text, transforma o áudio em texto, e o texto eu processo na minha plataforma. Funciona? Funciona para as intenções que o bot já está treinado. Quando você abre para o cara mandar áudio, cara, de tudo. Mas assim, o meu grande ponto eu realmente acredito na questão de você pegar o bot para te resolver um fluxo muito específico. Por exemplo, a gente tem um produto para concessionárias de automóveis, que é para agendamento de revisão e serviços. Tá? E a gente atende hoje, sei lá, praticamente 10% das concessionárias Toyota do Brasil. Cara, ele liga no 0800 lá, ele cai num número específico de agendamento de revisão, ele já recebe um link por SMS, ele clica no link, ele só digita a placa do carro dele, porque a gente usa as APIs, e aí nós dois acho que gostamos de API com farofa, né?
Então, a gente tem a API do Detran, API da Toyota, API de tudo. Então, o cara só digita a placa, ele escolhe a concessionária que ele quer agendar, o horário e agendou. E, na época, foi muito questionado como que ia ser essa conversão, porque você tem Toyota? Porque talvez o teu perfil é o perfil do cara que tem Toyota. Tipo, super, sabe? Tipo, gosto... Falou tiozão. Não saiu da minha boca, tá? Ele falou tiozão. Super, então, vou usar só porque ele falou, tá? Então, tipo, falou que o cara que tem Toyota é o cara tiozão. Ele não vai agendar pelo Messenger, né? E a gente colocou no ar isso em uma rede... Uma rede que tinha 4 concessionárias em mês de novembro. Até o final de dezembro, ele tinha feito 365 agendamentos. Até um número Corolla, cabalístico. Né? Corolla não tinha nenhum. Tinha. Então, ele tinha feito 365 agendamentos, que é um número até cabalístico, do tipo, seria um por dia por ano, mas foi em um mês e meio ali. Só que, cara, 392 pessoas falaram com o bot. E 365 concluíram o agendamento. Então, tipo... como foram poucas pessoas, eles colocaram o call center para ligar para todos, né? Respondeu pesquisa de satisfação no bot, etc., mas ligou para todo mundo. E a maioria das pessoas falou, cara, nunca mais eu quero falar com você, porque eu agendo muito mais rápido pelo bot, não preciso falar com ninguém, eu chego na concessionária e estava... então, assim, eu acho que se você pega um objetivo específico de um bot... Claro que assim, eu estou falando de um funil de agendamento que é o sonho de qualquer botmaker. Fazer um funil de agendamento, que é do tipo, se o cara sair para lá, você leva ele para cá, ele tem que fazer. Então, assim, se você tem um objetivo muito específico, você trabalhar dentro do seu bot vários desses mini fluxos muito rápidos, talvez você consiga trazer para o jogo pessoas com o teu perfil. Em vez de você criar um super bot completo que tenha tudo e etc. Ele seja só... Tá. Agora só, rapidinho, só voltando um pouco, você falou sobre Messenger, outras plataformas, Google Home e tudo mais, tá? Isso. Como eu construo bots, tá? Eu sou dev, sou o cara que faço a codificação mesmo. Como eu construo os bots, tá? Só exemplificando o motor do robô funciona totalmente separado do cara que conversa com os canais, do cara que conversa com as APIs. Então, minhas regras de negócio, elas estão todas baseadas em input do usuário. Então, pouco importa se o input é imagem, se é texto, se é áudio ou o que for. Os caras que conversam com o canal da frente, né? Eu digo que é front-end, mas ele não é um front-end. É o cara que está conversando com essas plataformas. Ou Messenger, ou Telegram, ou o que for. Esse cara aqui, ele vai fazer para mim a tradução para o input que o motor do robô saiba trabalhar. E aí depois eu tenho uma outra camada para conversar com APIs. Então, se uma regra de negócio depende de uma API, eu tenho uma outra camada que chama as APIs, retorna, roda a regra de negócio e responde um texto ou uma imagem. Esse cara aqui, ele vai traduzir esse texto ou imagem ou para o Telegram, ou para o WhatsApp, ou para o Messenger, ou para o Google Home, que é um áudio, e vai entregar a mensagem. Então, eu diria que eu sempre falo que são 3 camadas. Um cara que chama de front-end, que não é um front-end, mas é o cara que conversa com os canais. Um motor de robô, que esse cara ele funciona para qualquer cara que eu plugar ali, desde um Google Home até um web chat. E o cara que faz a gestão das APIs. Porque no final de tudo, você tem que pensar assim, o chatbot, você transforma tudo em texto. Porque é mesmo um áudio que você vai falar, no fundo vai virar um texto. Então, você vai analisar isso, não tem outra forma. E a questão do fluxo, eu acho que o que você talvez tenha tido, depende muito da experiência. Porque se você faz uma coisa específica com fluxo, aquilo é mais rápido. Eu já conheço até gente também que prefere isso, e muita gente também, às vezes, usa em alguns lugares que não quer ficar falando. A pessoa tecla, né? Então, acho que também até o comportamento do usuário pode mudar. Bom, eu queria fazer só a última pergunta, aproveitar que é um tema que vocês ainda não comentaram. O chatbot pode ser utilizado, por exemplo, tem muitas empresas que elas perdem tempo fazendo o aplicativo para integrar com elas. Por exemplo, vou dar um exemplo, um RP, precisa que alguém dê um input e entre para lá. Então, o cara quer fazer um app, por exemplo, para fazer isso. O chatbot não poderia
substituir isso, e vou até dar um link, um exemplo aqui, até envolvendo 99. Por exemplo, eu tenho um app da 99, vou lá, chamo um táxi, por exemplo, um chat, e aí já imediatamente ele me pergunta se eu quero fazer reembolso de despesa e já abre o reembolso de despesa abrindo no SAP, já dando uma entrada, por um exemplo, tá? Isso para uma coisa corporativa. Então ele está fazendo o quê? Um middleware entre o sistema corporativo da empresa e o usuário via um celular. O chatbot pode fazer esse tipo de coisa? Como que vocês enxergam? Ele vai chamar a API e usa o motor de regra do aplicativo. Tá? O chatbot não se preocupa com isso, ele é só a interface de entrada. Ele vai perguntar o que o cara quer fazer, aí dependendo do que o cara fazer, ele dá as chamadas de entrada. Digite o fornecedor, digite o valor, digite o centro de custo. Aí o cara entra e resolve o problema sem ter que ficar fazendo regras ali. Eu tenho uma... Ele falou você de API, porque você trabalha com API? Ah, tá. Tudo é API. Não, beleza. Financeiras já deviam ter aberto a API. Que assim, eu tenho uma opinião com relação a isso, que eu acho que no futuro as APIs vão sumir e os robôs vão se conversar. Então, tipo, hoje se você tem uma API para duas aplicações trocarem informações, essas aplicações no futuro vão conversar em uma linguagem própria. Não sei se vai ser a nossa, mas elas vão conversar numa linguagem própria. Então, eu acho que faz todo sentido o que você está falando, de tipo, você já dá para fazer isso, precisa da API dos dois lados, né, e um chatbot para fazer esse cara no meio. Mas, pensando em futuro, eu acho que as aplicações vão se conversar exatamente dessa forma, eliminando as APIs, e elas vão se conversar numa linguagem própria. Na verdade, isso aí que você falou, Paulo, já é hoje, se você pedir para qualquer um dos nós três, a gente faz isso para você e entrega. Eu acho que o input dos dados agora, na verdade, é mindset do pessoal, do pessoal de produto, mudar o mindset, que eu acho que é muito mais fácil ou você teclar, ou selecionar e fazer o input, do que você ter que ficar lá, abrindo uma tela web e tal, não sei o que, logar, blá. A gente estava falando aqui do Messenger, por exemplo, eu já não preciso logar, já estou no Messenger, já sei que é o Paulo ali, entendeu? Então, acho que daí fica uma dica para o pessoal de produtos. Poxa, se você realmente está pensando no usuário, qual que é o melhor lugar para ele fazer o input dos dados? Entendeu? Qual que é o mais fácil? Entendeu? Às vezes é o Google Home, às vezes é o jeito mais fácil, dependendo. Se ele tem, às vezes, um relógio, ele pode ter um smartwatch falando, né? Por que não dá essa possibilidade? Por que tem que fazer tela? A gente precisa acabar um pouco dessa ditadura das telas. O pessoal precisa abrir um pouco, acho que a cabeça, que fica só telinha. Eu acho que já tem outras interfaces mais ricas. Exato. Até. E talvez um ramo que vai começar a se mostrar mais a partir desse ano é o ramo de eventos. Você não vai ter mais app de evento. Você vai ter bot de evento. E aí, falando de API, por que cada patrocinador não pode liberar uma API que transacione alguma coisa dentro do bot do evento e o cara dentro do evento já faz alguma parada mágica lá dentro do bot? Você entendeu? Então, assim, eu acho que esse é um ramo que eu sinto que agora em 2018 começam a aparecer algumas coisas nesse sentido, entendeu? Então, mais ou menos por aí. Só dando um exemplo, eu acho que hoje isso daqui já é a realidade, tá? Se a gente pegar o Slack, por exemplo, a gente tem um bot do GitHub no Slack, você só aponta qual pacote, sei lá, qual pacote do GitHub você quer receber notificações, qualquer notificação que tiver nesse GitHub, ele manda uma mensagem para um grupo. Eu mesmo utilizo o Telegram para isso, eu tenho algumas métricas lá, por exemplo, o uso de CPU, quanto tempo de resposta está dando, eu uso tudo isso daí, ele me manda mensagem no Telegram, se acontece alguma merda, eu recebo no Telegram. Eu não recebo e-mail, não é nada disso. Pode falar palavrão dentro do 99. Desculpa. Se der alguma besteira no bot, a gente... eu recebo via Telegram. E eu vou dar um exemplo, tá? Quando eu trabalhava no Itaú... Pode falar palavrão, falei já. Puta merda. Tem alguém do Itaú? Quando eu trabalhava no Itaú, é bem burocrático para você mandar alguma coisa para a rede lá, para mandar em produção, né?
E aí a gente tem todos os processos da Gmood. Não sei se alguém já está familiarizado com isso, mas tem vários processos de Gmood. Você abre o pacote, diz o que vai ter no pacote, sobe para uma aprovação X, depois sobe para uma aprovação Y, vai para o cara da produção. São várias etapas que você tem que fazer, tudo numa página web e tudo mais. Eu já trabalhava em bots de madrugada e trabalhava no Itaú durante o dia, depois que eu desliguei lá e fui fazer bots. Mas eu sempre imaginei aquela Gmood como um bot para mim. O que eu preciso tomar numa eu monto uma Gmood, então eu monto aquele processo que vai ser alterado em produção uma vez só. Depois daquilo eu volto e aprovo. Aí vai para outro cara aprovar, ele clica no botão e aprova. Cara, para ele aprovar, ele tem que entrar no site web, entrar na requisição X e aí aprovar tal. Eu sempre imaginei aquilo um bot. Eu faço minha solicitação de mudança na produção X e eu disparo isso. E aí depois ele vai batendo em vários chats, em vários lugares do banco, mais ou menos 56 pessoas precisam aprovar alguma coisa lá para funcionar. E depois de 3 meses, isso chega para mim e fala, está aprovado o seu Gmood, agora você pode mandar seus programas. Para mim, isso é um bot, sempre foi um bot. E hoje, se a gente for olhar o processo, cara, é uma página web muito complexa, onde eu tenho que olhar um monte de coisas, e no final das contas é um botão só que eu preciso clicar. Bom, vamos terminar o evento, fazer um network aqui. Em nome da Fintech, agradeço a presença dos palestrantes. Uma salva de palmas para eles. Valeu, galera. E tem pizza lá, vamos terminar com as pizzas ali ainda e fazer um network aqui. Bater um papo e 10 horas a gente já fecha aqui. Ó. Tá bom, obrigado. Valeu, pessoal, obrigado.